José. Boa tarde, vamos continuar mais uma parte de São José. São José que acompanhou e educou Jesus. Os evangelhos reivindicam que Jesus, antes de iniciar sua vida pública, desempenhou a profissão do Pai. O primeiro evangelista que atribui-lhe o título é São Marcos, que refere-se a Jesus como o carpinteiro. No capítulo 6, versículo 3 da sua narrativa sinótica, que relata uma sua visita a Nazaré, na qual seus compatriotas chamavam-no ironicamente pela profissão, para desqualificá-lo como pregador. Mateus, por sua vez, retoma o mesmo episódio na sua versão do Evangelho, mas com uma variante. Abre aspas. Não é o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos Tiago, José, Judas, Simão? A tradicional tradução da expressão grego por carpinteiro se deve ao fato de que os padres da igreja e a própria Vulgata de São Jerônimo, na tradução, versavam-na para o nominativo latim, fábio, termo que denota o artesão. É uma explicação sobre a questão da profissão de São José. Nós não entramos tanto nessa discussão se era o carpinteiro, se era uma forma de desqualificar pela simplicidade de São José, pela sua profissão. Mas o que destaca é que, se São José era carpinteiro, consequentemente Jesus também o foi, porque era o seu pai. Aquilo que São José sabia fazer, Jesus também aprendeu. Ele também estava presente para auxiliá-lo. Como uma criança normal, o pai que trabalhava, tinha sua oficina próximo, no ambiente familiar, é normal que o filho vá aprender a profissão do seu pai. Identificá-lo como carpinteiro, qualquer que seja a tradição, ou grega ou latina, no senso de desqualificar ou elogiar, valorizar ou menosprezar, o que nos interessa é que ele instruía e educava. Seria interessante como uma atitude de valorização da família, a função do pai, a responsabilidade de educar. Hoje, se tivesse em vista toda essa preocupação, com certeza a estrutura familiar não estaria tão desajustada, porque a gente corre muitos riscos hoje em dia quando a gente vê crianças que não se identificam. Por quê? Porque a maioria dos pais não estão presentes, saem logo cedo de casa, retornam à noite, não tem tempo ou não consegue, ao retorno da casa, sentar com seu filho para perguntar como foi o seu dia, o que fez. Chega um sábado, chega um domingo, não tem aquela coisa de se sentar e de unir, não importa a estrutura enquanto classe, ou pobre ou rico, mas a educação e a estrutura familiar não se paga com dinheiro, se paga com amor. Então, São José, ele educou Jesus, acima de tudo, com amor, para dar a ele o melhor, aquilo que ele sabia. Então, se ele dava o melhor, a sua profissão também era importante para partilhar com o seu filho. E sejamos nós a partilhar o que nós temos com
os nossos filhos, principalmente em relação ao desajuste social que nós presenciamos hoje. Pais que não mais têm essa percepção de importância daquilo que ele faz e puxar para si mesmo a atenção dos seus filhos. Ter tempo para falar e viver um pouco do seu tempo que é tão colocado fora e dedicar ao seio familiar. Então, que a gente possa aprender, como São José, a gente valorizar o contato e a permanência. Além disso, a família em Nazaré, ou a família de Nazaré, que a gente sabe bem, os evangelhos resumem em poucas palavras a infância de Jesus, como um período aparentemente normal, durante o qual, na oficina de José, o menino se preparava para a sua missão. Apenas um momento escapa a essa normalidade e é descrito por Lucas. Quando Jesus tinha 12 anos, José levou-o juntamente com Maria em peregrinação até Jerusalém para as festividades da Páscoa. Transcorridos, porém, os dias da festa, enquanto voltava para casa, Jesus ficou na cidade santa, sem que José e Maria percebessem. Depois de ter procurado por 3 dias entre a multidão de peregrinos, foram finalmente encontrá-lo no templo, discutindo as Escrituras com os doutores da lei. De acordo com o evangelista Lucas, sua mãe o repreendeu, falando-lhe da preocupação que afligiu, assim como ao marido. Jesus, por sua vez, afirma ter Deus por Pai na presença de José. E esse episódio nós conhecemos muito bem, em que, ao final, ele próprio, Jesus, é um adolescente, mas que já era instruído dentro da tradição cultural da sua realidade a iniciar. Uma criança aos 12 anos é bem consciente do papel em que ela é inserida na sociedade. Que eu creio, acredito, tenho fé, não somente como a profissão, José também instruía dentro da realidade religiosa. Então, quando Jesus falou disso, que ele estava já iniciando a missão do seu pai, pelo que diz na Bíblia, José não falou nada contra. A preocupação foi do lado da mãe, de retornarem para recuperar Jesus. Mas no momento em que encontraram e que Jesus foi interrogado, foi do lado de Maria. José, mais uma vez, demonstra a sensibilidade para os desígnios de Deus. Se o anjo, na época em que Maria ficou grávida, ele acreditou, confiou na providência divina, foi mais um momento dele acreditar no desígnio de Deus, em que realmente Jesus estava iniciando a sua vida profética, tendo contato com a realidade do povo. Eu acredito pessoalmente em que José mais uma vez provou que era realmente um homem justo e de pureza de coração. Ao vê-lo, ficaram surpresos e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim para conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? No entanto,
Ainda que tivesse ciência de que José não fosse seu genitor, o adolescente Jesus comportava-se diante dele como um verdadeiro filho, respeitando-o. É o que afirma o trecho subsequente da mesma narrativa de Lucas. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. Então, a gente, mais uma vez, concluímos esta pequena parte da reflexão e atenção especial para aprofundarmos na pessoa tão silenciosa, mas que fala muito através do seu silêncio, como a pessoa de São José. Salve, José, lírio dos patriarcas, o Senhor é convosco. Sois o mais justo entre todos os homens da terra e o fiel guardião dos tesouros do templo de Deus. São José, Pai adotivo do Senhor, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus, no fim da nossa vida, uma boa morte. Amém. De alegres cantemos, a Deus temos